Olá, bem-vindos. Meu nome é Leonardo Grisotto, eu sou sócio da Leão Bravo e este é o M&A Expert. Hoje eu vou conversar com o Daniel Alberini, que é gestor de investimentos da CTM Investimentos, e vai trazer um ponto de vista do investidor, do grande investidor em empresas aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Vamos lá? Muito bem, hoje eu vou entrevistar o Daniel Alberini, que é Portfólio Manager na CTM Investimentos. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente conversar sobre mercado e empresas, governança e assuntos relacionados. Muito bom. Conta pra gente quem é o Daniel Alberini em 30 segundos. Daniel Berini tem 39 anos, formado em economia, MBA na FGV, um cara apaixonado pelo mercado financeiro, quase 15 anos já de atuação aí no mercado. Eu costumo dizer que quanto mais tempo a gente vai passando, mais crises a gente vai enfrentando. Quanto mais crises, mais cascudo a gente vai ficando. No final do dia, a gente cria coraça, né? Tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E em 2012 a gente fundou a CT Investimentos com o objetivo de trazer aqui para o Paraná uma gestora independente que tivesse um alinhamento de interesse grande com o investidor e que trouxesse um pouco dessas filosofias muito comuns de casas americanas, pessoal de São Paulo, Rio, Velho Investing, coisas nesse sentido. E estamos aqui até hoje, performando muito bem. Muito bom. Até já pegando um gancho nesse sentido, que tipo de empresas você costuma olhar na Bolsa para fazer investimento? Que critérios que você está mais propenso a investir dentro desse mix de empresas que são listadas, vamos falar assim? Olha, a gente tem alguns setores que a gente acompanha muito de perto, né? 3 hoje são focos de investimentos relevantes que a gente tem nos portfólios. E são setores que eu acredito que o Brasil ele é muito carente no passado, foi muito carente no passado, continua carente no presente e também será no futuro. O primeiro de todos é a energia elétrica, né? O setor de energia elétrica, ele é um setor que, como eu costumo dizer para as pessoas, a primeira coisa que nós fazemos ao chegar em casa é acender a luz. Não tem como ter crescimento econômico, não tem como haver desenvolvimento se o setor de energia elétrica não estiver bem. Então, é um setor que a gente acompanha bastante, geração e distribuição de energia. É um setor que a gente está sempre muito atento ao que acontece e é um setor que a gente tem participações em algumas companhias. O segundo setor que a gente também acompanha, e aí é uma questão de vocação nacional. O Brasil ele tem a vocação do agronegócio, então coisas, negócios, empresas relacionadas ao agronegócio sempre despertam também o nosso interesse em razão da vocação da nossa atividade econômica, do nosso PIB, ligado muito à atividade do agronegócio. O terceiro setor, que também desperta muito nosso interesse, é o setor de saúde. A gente tem uma questão muito específica, que quando comparado aos demais países do mundo, é muito possível de observar isso e olhar o desenvolvimento dessas companhias que passam por momentos parecidos como o que nós iremos passar. Ou seja, o envelhecimento da população. Esse é um assunto que a gente também está sempre bem próximo, está sempre muito de olho, porque assim, é uma tese, é um desenvolvimento que vai causar grandes oportunidades de investimento, grandes oportunidades de negócios em companhias ligadas à saúde e principalmente a negócios relacionados à terceira idade. A gente vai ter um boom de idosos nos próximos 20 anos e vai ser um crescimento exponencial nesse sentido. Então, negócios relacionados à saúde e ao idoso, à terceira idade, ao consumo, essas coisas vão ter
sempre vão ter uma propensão muito grande. Então, esses seriam hoje os 3 grandes segmentos e setores que a gente acompanha bastante de perto e que a gente tem investimentos hoje. Você consegue, não sei se você pode, né, mas compartilhar assim, algum caso de sucesso dentro desses investimentos e o que fez com que essas empresas performassem tão bem ou que dessem esse retorno para o investimento? Um caso de sucesso nos investimentos de vocês. Bom, no caso de sucesso que a gente teve, acho que o maior de todos eles, e até não está tão relacionado com esses 3 setores, mas eu gosto sempre de citar, porque é um caso bem emblemático aqui. Até, uma até tem relação com isso, que foi Panvel Farmácia, tá? Então, Panvel Farmácia foi uma empresa que a gente investiu há muito tempo atrás, até eu falo que não tinha nenhuma loja aqui no Paraná ainda, mas já era uma companhia fantástica há muito tempo. Então, a gente foi acionista lá por muito tempo, foi um investimento que, para nós, deu um retorno sobre o capital de quase 10 vezes. Outro investimento que foi emblemático para nós aqui na CTM, e acho que esse pega o histórico inteiro da gestora também, e que demonstra tudo isso que a gente está falando, é o caso de Unipar Carbocloro. Foi um investimento que nós fizemos desde 2012, desde o início da CTM, a gente já nasceu com posição e investimento em Unipar Carbocloro. Foi uma companhia que, quando nós investimos, tinha um valor de mercado de aproximadamente 360 milhões de reais, e nós desinvestimos com a companhia valendo 3 bilhões de reais. Então, também foi um caso de 10 vezes o capital nesses quase 7 anos de vida da CTM. E para ter uma ideia da relevância disso, nós recebemos 2 vezes o montante que a gente alocou em dividendo. Um negócio assim realmente impressionante. Então foi uma companhia que nos deu muita alegria. Fui conselheiro lá por muitos anos, continuo até agora, acho que em julho meu mandato tem nova GO, então tem que ver como é que as coisas vão ficar, mas é uma companhia que eu tenho um carinho muito grande e que a gente tem uma história bastante relevante ao longo desses anos. Você consegue identificar alguns fatores que foram essenciais para a empresa subir de nível, fazer essa escalada de resultados? O resultado ele é a consequência de uma série de ações realizadas pela administração da empresa. Você consegue identificar, mapear esses fatores? Alguns deles, pelo menos. Nesses 2 casos específicos, no primeiro deles, que foi o caso de Panvel, por exemplo, ele tá ligado a essa questão aí de envelhecimento da população, com maior consumo de medicamentos, obviamente, mas teve um aspecto muito relevante da profissionalização do varejo. O SPED, a nota fiscal eletrônica, foi um processo que, a partir de 2005, 2006, ele entrou com uma força violenta. E aí o processo de consolidação desse segmento de farmácias, se a gente voltar no tempo, farmácia sempre foi um negócio que a filha estudava, o pai abria uma farmácia no bairro, e aí o farmacêutico dava suporte para a população ali próxima, todo mundo amigo do farmacêutico, aquela coisa toda. E o que a gente viu nesses últimos 10 anos foi um processo de consolidação mesmo, dos grandes ficando maiores e ganhando escala e ganhando velocidade, um processo de consolidação muito grande das maiores, né? Então, isso, sem dúvida alguma, esses 3 elementos foram preponderantes aí para o desempenho dessa companhia. Foi algo, e claro, a competência da gestão, a competência da companhia e seus diretores, realmente tem um mérito muito grande deles. Já na Unipar, eu vejo que o segmento é muito bom, né? A atuação em cloro-soda é um bem essencial, é um produto extremamente demandado, não tem estoque, quer dizer, tem um componente interessante. Mas, especificamente ela, e eu creio que a gente vai falar disso logo mais, e eu creio que esses momentos de crise, eles geram grandes oportunidades, eles geram realmente
oportunidades transformacionais para negócios, e a Unipar ela conseguiu aproveitar justamente um momento em que um dos principais concorrentes dela sofreu assim absurdamente na crise de 2013 até 2016. E ela soube aproveitar esse momento e justamente adquirir esse concorrente, e com isso ela deu um salto violento em termos de operação, de negócios e tudo mais. Mas mais do que isso, foi levar a excelência de um negócio muito bom, com um tamanho, mas conseguir levar essa excelência, conseguir levar esse modus operandi de gestão, de processos, de qualidade, para dentro de uma nova empresa e replicar isso num negócio que não era tão bem tocado. Isso foi o fator preponderante, assim, ao meu ver, que fez essa criação de valor para a companhia. Então, são dois negócios bem distintos, em setores distintos e também com vetores e fatores que agiram de formas diferentes também para capturar esses valores que as companhias geraram ao longo do tempo. Entendi, muito bom, muito bom. Do lado oposto, teve algum caso de fracasso, algum caso de algum investimento que não deu certo ou deu prejuízo, e os fatores, as lições que você aprendeu nesse caso? Sempre tem, né? Eu até brinco, falo bastante em rodinhas, né? Que a turma gosta de contar vantagem quando ganha, né? Mas dificilmente as pessoas contam os tombos que levam, né? E nós, desde o início aqui, sempre tivemos como política, uma das principais relevâncias é ser muito transparente, e quando a gente erra, a gente também acaba divulgando, comentando, falando desses casos de erros também, né? Uhum. E nós fizemos um investimento também lá em 2013, mais ou menos 2013, 2014, nós fizemos um investimento em Saraiva, Livraria Saraiva. E era uma companhia, assim, maravilhosa, muito bem gerida, muito bem tocada. O grande valor da companhia né, a área de editora, um negócio fantástico, um negócio realmente brilhante. Até na época tinha essa discussão de a Amazon vai entrar no Brasil, e aí a Amazon entrando vai acabar com o setor de livrarias e tudo mais. Mas o grande valor da companhia não era o varejo, não era a livraria. O grande valor são os direitos autorais, são a edição, a parte editorial, eu vou chamar assim, dos direitos autorais que a companhia tem. Isso sim tinha um valor muito grande e de liderança dentro do setor, né, de vários segmentos de setores. Então, o jurídico, por exemplo, muito forte, Saraiva sempre foi uma companhia muito forte dentro do setor jurídico. E a gente, então, fez um investimento numa companhia, a gente aproveitou lá um momento de crise nos preços, investimos nas ações, começamos a acompanhar a companhia mais de perto, eu, inclusive, até cheguei a ser conselheiro lá também por algum tempo. Mas aqui está um caso emblemático da questão fundamental, e que no M&A, pegando até um gancho para essas questões aí relacionadas, que é fundamental de entender a questão da sucessão. Esse assunto, ele, sem dúvida alguma, ele não pode ficar de fora do radar de nenhum empresário. Uma sucessão mal feita, ou uma sucessão deixada de lado, ela vai causar problemas irreparáveis. E no caso de Saraiva, foi um desses problemas, assim, de sucessão. A gente vê realmente que a companhia hoje está numa situação horrorosa, com recuperação judicial. Nós ainda conseguimos sair do nosso investimento lá praticamente no 0 a 0, mas foram 3 anos de bastante desgaste, bastante investimento. Então, eu digo que a gente perdeu o carrego desse tempo que a gente ficou investido lá, né? Por 3 anos que a gente poderia ter tido um desempenho bem melhor. Mas foi algo que realmente nos custou. Foi um investimento que não foi legal, foi um investimento ruim, e que, por sorte, a gente ainda conseguiu sair em termos de preço, né, de preço de ação, a gente ainda conseguiu sair num momento que eu diria positivo.
porque depois da nossa saída, inclusive, as coisas só continuaram piorando, piorando, inclusive com a companhia indo para uma recuperação judicial, ou até mesmo, no momento atual, que a gente vê uma dificuldade bastante grande, talvez caminhar para uma falência. E eu digo que esse foi o grande, quando nós entramos lá, a gente já enxergava essa questão da sucessão, mas tinha um processo de um executivo para tocar a companhia, um cara ex-Microsoft, tinha todo um desenho formatado para que essa sucessão ocorresse. Mas, passado 1 ano e meio, 2 anos, o que a gente viu acontecer foi o herdeiro, então, ou um dos herdeiros, resolver assumir o controle dessa sucessão e aí fazer as coisas na cabeça dele. Mas aí, ao nosso ver, né, tinha envergadura, nem competência para tocar um negócio do tamanho da Saraiva. E isso levou a companhia para onde ela está hoje, sem dúvida alguma. Esse foi um investimento que para nós foi ruim, mas uma lição fantástica de sempre, a gente já tinha, obviamente, uma atenção muito grande com essas questões de sucessão, mas ela ganhou ainda mais relevância no nosso processo de investimento. Entendi. Muito bom. Excelente. Realmente, o aprendizado e essa questão da governança como ponto importante aí de se levar em consideração. E exatamente o que você falou, né? Todo empresário deveria ter isso no radar, porque é fato que um dia chega essa hora, né, da sucessão, e se ela não for bem encaminhada, o futuro pode não ser muito promissor, né? Como foi o caso que você acabou de nos relatar. O tempo passa para todos nós, né? Um dia todos nós ficaremos mais experientes. É verdade. Muito bem. Bom, então esse primeiro bloco a gente olhou um pouquinho o passado, o que você está fazendo, e no segundo bloco a ideia é a gente olhar um pouquinho mais para o futuro, olhar as perspectivas no seu ponto de vista. Então vamos lá para o segundo bloco. Muito bem. Então, nesse segundo bloco, a ideia é olhar para o futuro, as perspectivas de mercado do ponto de vista do Daniel. Daniel, vamos olhar ter dois focos, o empresário e depois o investidor. Que recomendações você daria para os empresários nesse momento? A gente está em junho de 2020, no meio da pandemia, números de não só uma crise de saúde, mas também política, econômica, tudo misturado. Você, como investidor, que recomendações você daria para os empresários nesse momento? É uma crise muito séria, né? Uma crise de proporções diferentes, acho que é uma crise que a gente nunca passou na vida, mas como todas elas, ela tem final, tem uma data marcada, eu diria até, né? Porque ela foi provocada por uma questão de saúde, o fechamento das cidades, o fechamento das regiões, ela foi provocada por uma questão de saúde. Então, cash is king nesse momento, sempre, né? Aquele que conseguir preservar o caixa, que conseguir fazer um processo rápido de contenção de custos, despesas, e claro, nesses momentos de dificuldade, a gente tem sempre aqueles dois modos de comportamento. Aquele que lamenta, que baixa a cabeça e vai olhar para a desgraça e vai continuar estático, imóvel, e a gente sabe que isso acontece, porque em momentos de dificuldade a tendência do comportamento nosso é travar, né? Então em momentos de tensão, momentos de dificuldade, você precisa sair desse gatilho mental, né? A gente chama tem alguns vieses e gatilhos mentais. Então tem esse primeiro comportamento, que é de travar, de não fazer nada e ficar olhando, e não fazer nada, eu creio que é o pior de tudo. É verdade. E tem aquele que, poxa, tá ruim, é difícil, é duro, mas eu preciso fazer algo de diferente. Vai ser um momento em que, de repente, você está no banho, vai vir aquele estalo, e você vai descobrir que você vai começar a vender de uma maneira que você nunca vendeu, né? Que vai ser possível enfrentar todas essas dificuldades
através de uma venda online, de venda de WhatsApp, de venda de Zoom, de processos novos e diferentes. Então, esse eu acho que é o aspecto super interessante de reavaliação, né? O processo, o momento desse processo de crise, ele exige uma constante reavaliação interna, nossa mesmo, como pessoa, e também das nossas companhias, das empresas que a gente tem. Então, olhar para dentro delas e entender, cobrar, não cobrar, acho que talvez seja uma palavra difícil, mas motivar e incentivar os gerentes, diretores, colaboradores, para que pensem, tragam coisas diferentes, porque o momento é de criar, de criar alternativas não usuais. De fato, para problemas complexos, necessita-se de habilidades e atitudes não convencionais, né? Então, eu diria que, nesse momento, essas duas coisas seriam fundamentais. Um é sair dessa zona de vieses, né, sair desse comportamento, eventualmente, de estar travado, de não saber o que fazer. Então, buscar conversar, relacionamento, buscar grupos de empresários. A gente tem vários existentes, né? Inclusive, a gente tem um aqui no Paraná, que fomos até nós que ajudamos a trazer, que chama Entrepreneur Organization, a IO, é uma organização americana, inclusive, que trabalha com empresários justamente nesse sentido, né, de crescer e aprender. Então, esses grupos, eles contribuem para a troca de informação, troca de experiências, e isso sempre fundamental na jornada de um empreendedor. Então, isso acho que é um ponto muito interessante. E o segundo ponto é justamente esse de olhar para dentro, fazer uma reflexão, uma introspecção e falar, poxa, o que eu posso fazer diferente? Aonde que eu posso mexer, olhar, que peças eu posso mexer para conseguir destravar algumas coisas. Claro que isso é mais no campo qualitativo e filosófico, no ponto de execução, cuidar do caixa, preservar a liquidez, procurar linhas, né? A gente não sabe quanto tempo as coisas vão demorar, então procurar linhas de crédito, procurar linhas que possam ampliar os prazos de liquidez da companhia, porque no momento de retomada, também vai ser um momento em que, se as companhias consumirem o capital de giro para sobreviver, na retomada vai ser tudo muito mais difícil também. Né? E um terceiro aspecto que eu vejo, como eu comentei até agora há pouquinho, no caso de um dos investimentos, é que o momento atual é um momento de oportunidades. Então, ao mesmo tempo em que você primeiro sai do estado normal, né, você como empreendedor, segundo, consegue olhar para dentro de casa e falar, poxa, o que eu posso fazer? Então, me organizei, me preparei. O terceiro é olhar ao redor e ver o que tem de oportunidade. O que eu posso fazer de negócio, de M&A, de compra, de venda, de produtos, de negócios, de companhias que possam ser agregadas ao portfólio. E aí, nesse processo de retomada, no ano que vem, daqui um ano, daqui 2 anos, capturar o valor dessas decisões que são plantadas agora. Eu não tenho dúvida que é um momento de extrema dificuldade, mas, ao mesmo tempo, também é um momento de semear para que a colheita daqui 2, 3 anos também seja bastante significativa. Perfeito. Concordo com todas essas posturas, com essas atitudes. E olhando do lado do investidor, que cuidados ou recomendações você daria para os investidores nesse momento? A gente está vendo a Bolsa com um movimento de alta e também uma quantidade de novos investidores entrando em Bolsa, não só investidor em Bolsa, né, mas o investidor, o cara que compra empresa fora de Bolsa, que está procurando uma rentabilidade. Que recomendações você daria para esse público? Nessa mesma linha do investidor, é a primeira vez na nossa história, como nação, como país, que a gente entra numa crise com juros tão baixos. Verdade. Então, isso, sem dúvida, vai contribuir imensamente para o país, né? A gente sempre vê aquelas histórias de crise de balanço de pagamento, dificuldade de se financiar e tudo mais.
Então, esse ambiente, ele é muito poderoso no sentido de taxas de juros baixas conseguem ampliar o modo geral de funcionamento, tanto de nações, de economias, de países que possuem dívida, quanto de companhias. Por outro lado, o problema do investidor, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele é um país que hoje ele tem mais ou menos o mesmo número de investidores em renda variável que a população carcerária. Então, é um negócio assim meio assustador, né? A gente pensar que, poxa, que nação a gente quer ter quando a população carcerária é igual à população de investidores em renda variável. Lembrando que renda variável são ações, são negócios, então é justamente olhar para frações de companhias, olhar para horizontes de investimento um pouco mais dilatado, e o nosso investidor, ele sempre foi acostumado ao o que eu digo, o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada sempre atendeu os 3 desejos do investidor brasileiro, que é liquidez, rentabilidade alta, né, e segurança. O investidor brasileiro ele sempre quis ter essas 3 coisas. E a nossa taxa de juros, o título público, sempre atendeu isso. Então, o Brasil sempre foi um país que todo mundo fala que é o país do rentismo. Comparado com taxas de juros ao redor do planeta, sempre foi algo absurdo. Hoje, a gente convive com um ambiente completamente diferente nesse sentido. A gente até chegou a ter uma taxa de juros real, lá por volta de 2%, na época do governo Dilma, mas é sempre importante lembrar que foi num ambiente de completo artificialismo, né? Com caneta mandando baixar preço de energia, com caneta mandando baixar tarifas. É um ambiente completamente artificial. E isso normalmente não acaba muito bem. Acabou, é tudo que a gente viu e por aí foi. Nesse momento, é um momento em que reformas foram feitas, é fato que a gente precisa de um avanço adicional nesse sentido, mas eu particularmente vejo um cenário em que a gente tem a chance de sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Em que aspecto? O mundo inteiro vai sair endividado. Todos os países vão sair com níveis de endividamento muito superior ao que entraram. Então, no relativo, todos estarão mais endividados, todos estarão fazendo programas de suporte para suas economias, e o Brasil, com essas reservas cambiais que a gente constituiu ao longo desses últimos 10 anos, e a desvalorização do real, que foi um negócio extremamente rápido, abrupto, violento, pode ser a ferramenta com que tenhamos uma relação dívida-PIB no mesmo patamar. Então, a gente tem a chance, talvez, né, vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver, de sair melhor do que o que a gente entrou. Então, esse conjunto de juros baixos e que deve permanecer por mais algum tempo, tá? Eu fiquei muito chocado ontem e acho que esse é o retrato exatamente do que a gente está falando e do que vai acontecer daqui em diante. Eu entendo que o investidor brasileiro ele tinha começado a passar por um processo de educação. Ele estava sentindo o gostinho de mudar da renda fixa para multimercados, para fundos imobiliários, para ações. Veio a crise, deu aquela chacoalhada na árvore, a gente falou, puxa, como é que a turma vai se comportar agora, né? Será que vai espanar, vai abandonar isso ou vai continuar? Para nossa surpresa, os investidores passaram bem por março. A gente até viu aqui muitos investidores nos ligando, falando, pô, tá ruim, né? Tá feio, mas é hora de comprar? É hora de aumentar a posição? Sim, crise é verdade, é hora de aumentar a posição. Não tenho dúvida de que as crises passam, todas elas têm prazo de validade, é hora que passar, a remuneração do capital é recompensada por essa tomada de risco nesse momento. Então, a gente viu uma continuidade desse processo, que eu acho que é muito positivo. É claro que isso vai exigir uma maturidade grande do investidor, não é fácil, o gênio da lâmpada foi embora, então não há mais liquidez, segurança e rentabilidade alta,
nesse ambiente. Isso foi embora, acabou. Eu espero que nunca mais volte, porque o desenvolvimento do nosso país, sem dúvida alguma, quanto mais tempo a gente conseguir permanecer nesse ambiente, melhor. Negócios vão acontecer, empresas vão melhorar, acho que até a maneira como o investidor, né, como as pessoas passam de juros para uma população de investimentos, seja ele em empresas, em imóveis ou o que for, vai haver um amadurecimento político também, eu imagino. Eu acredito nisso. É um pouco filosófico, mas eu acredito nisso. Porque vai sentir um pouquinho mais na pele o efeito das políticas populistas, das políticas que são de cunho, que a gente chama de Robin Hood, né? A gente tira de um e dá para o outro, vai ver que esse comportamento ele pode ser muito positivo. Então, ontem teve um aspecto que me deixou assim muito animado dentro desse tudo isso que eu estou falando, o aspecto de uma oferta pública que a Via Varejo fez, a Via Varejo dona das Casas Bahia e da Ponto Frio, e assim, eles queriam captar 2,5 bilhões no mercado. As ações estavam mais ou menos R$ 9 quando começou esse papo de aumento de capital por uma oferta pública. As ações subiram para R$ 13. Assim, um negócio inexplicado, vai ter diluição, vai ter tudo e a ação sobe com um aumento de capital. E a demanda pelas ações da Via Varejo chegou a R$ 20 bilhões. Assim, R$ 20 bilhões. Numa oferta que era para ser R$ 2,5 bilhões, acabou virando R$ 4,5 bilhões. Uma demanda de 20. Então, assim, a liquidez, ela está gigantesca. O dinheiro, ele está procurando aonde aterrissar. E isso vai acelerar na medida em que o Copom ainda cortar os juros mais uma vez amanhã. A gente acha que os juros devem chegar na faixa de 2% ao ano. Então, o dinheiro vai queimar na mão das pessoas. Vai ser necessário procurar negócios, procurar coisas para você alocar o seu capital, porque senão você vai ficar parado no tempo. Então, eu vejo com muito bons olhos hoje investimentos em fundos imobiliários. Eu ainda creio que tem espaço para valorização e também remuneração de aluguéis, né? Fazer renda através de fundos imobiliários. Obviamente com um risco menor do que eventualmente comprar uma matrícula. E também vejo com muito bons olhos a parte de renda variável, ações, empresas. Eu creio que as empresas grandes de bolsa elas vão sair mais fortes também desse processo. Um aspecto muito importante dentro desse conceito, e aí quando você mencionou, a gente vê a bolsa subindo, a gente vê a bolsa que não para de subir e tal, é natural, porque no momento em que você tem países ao redor do mundo inteiro, com pacotes econômicos gigantescos, com suportes gigantes de fiscal, monetário, taxa de juros zero no planeta inteiro, até aqui no Brasil fizemos aventuras aí no sentido de pacote também, de suporte a emprego, a renda, Corona Voucher, por aí vai. Então, assim, isso tudo me leva a crer que, e aí tem um lado infeliz, né? Infelizmente, é seleção natural, acho que isso é Darwin um pouco, os pequenos e médios vão acabar sofrendo. Vai ter muita empresa pequena e média que vai sofrer, vão ter empresas que vão desaparecer, o desemprego ele vai aumentar um pouquinho, natural, mas as companhias grandes, com acesso a capital, com acesso ao mercado, essas companhias vão se fortalecer. Elas vão sair desse processo de crise ainda maiores. E por consequência disso, daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos, seus lucros vão aumentar significativamente. Então, o fato da bolsa estar subindo, ele não pode olhar, a gente não pode olhar para os lucros das companhias hoje como um trimestre, 2 trimestres ruins. Isso não deveria destruir um bom pedaço da perpetuidade das companhias. E quando a gente amplia esse horizonte para 1 ano, 2 anos, num ambiente de taxa de juros zero no mundo e de um CDI próximo de 2%, é o que sobra investir em boas companhias. A gente vê excelentes companhias negociando com dividendos aí na faixa de 5%, 6% ao ano. Então, esse dinheiro ele vai procurar
remunerações nessa linha, nesse sentido. Tá? Mas claro que para você capturar isso, vai ter que entender que essa transformação ela é uma disciplina. O mercado não sobe em linha reta, os ativos de renda variável, como o próprio nome fala, variam, sobem, descem, sobem 5, cai 5, é um processo volátil, não é fácil, mas quem conseguir ter essa paciência, essa disciplina, sem dúvida alguma vai ter a remuneração pelo seu capital. Então, é assim que a gente vê o lado do investidor hoje. Tá? A gente ainda acredita que tem excelentes oportunidades no mercado. Muito bom. Tem que realmente ter esse olhar mais global, né, de contexto, tanto o Brasil quanto o mundo, para poder se mexer e alocar o capital com sabedoria, né? E até você comentou agora, né, esses movimentos de consolidação de mercado, acho que são bem importantes. Muito bom. Então, agora vamos iniciar o terceiro bloco, onde a gente vai pegar aqui umas dicas, alguns insights do Daniel. Daniel, um ou dois livros que marcaram a sua vida, a sua carreira, pode ser de negócio ou não necessariamente, e por que esses livros? Tem dois livros que eu gosto bastante, um deles é até mais romântico, vamos falar assim, né? Ele é um livro de mercado financeiro, mas mais do lado romântico, que chama Mercadores da Noite. Esse livro é fantástico, ele é uma história, mas ele tem bastidores muito reais do mercado financeiro. Então foi um livro que, uma leitura gostosa, e que você vai fazendo alguns paralelos com como o mercado financeiro funciona realmente. O outro, e aí eu acho que já mais como negócio mesmo, como processo de amadurecimento do investidor, né, chama Reminiscências de um Especulador Financeiro, do Jesse Livermore. É um livro também que ele captura muito esse lado do psicológico dos investidores. Eu realmente acredito que finanças comportamentais, investir, fazer um processo de investimento, ele é 70% suor e transpiração. Técnicas, valuation, conhecimento, tudo isso a gente consegue adquirir, desenvolver, está disponível para todos. Mas o mais difícil de todos eles é o aspecto psicológico. O aspecto psicológico, sem dúvida alguma, ele pega o investidor, ele mata o investidor. Então esse livro é um livro que tem um pouco disso e me ensinou muita coisa ao longo da minha carreira. Foi um dos primeiros livros que eu tive a oportunidade de ler, então quando me perguntam eu sempre falo dele justamente por conta disso. Legal, vou deixar o link aqui embaixo depois para o pessoal poder conhecer. Se você tivesse que eleger de 1 a 3 mentores para orientar a sua carreira, quem seriam eles? Olha, eu tive uma pessoa, um mentor, que eu posso dizer que foi uma pessoa fundamental na minha carreira. Infelizmente, ele já nos deixou há 2 anos, mas realmente foi uma pessoa que me deixou lições assim fantásticas. Eu não tenho grandes nomes, assim, eu diria, né? Falar assim, fulano e tal, não me deixam, assim, grandes admirações em termos de pessoas que eu pudesse ter próximo a mim. É claro que quando a gente olha, por exemplo, para o aspecto da filosofia de investimento do Warren Buffett, ele está sempre presente no nosso dia a dia. Então, claro que ter um Warren Buffett, por exemplo, como mentor é algo interessante, porém muito longe da realidade. Então, acho que, no meu sentido, eu gosto de pessoas mais próximas, reais, assim, pessoas que tenham experiência de vida e que possam passar isso para nós. Então, essa pessoa que eu tive a oportunidade de conviver por quase 10 anos, foi um senhor muito mais velho do que eu, obviamente. A gente tinha uma relação muito bacana, mas era uma pessoa que tinha uma experiência de vida e um conhecimento do mercado que foi algo fundamental na minha jornada. Então, eu diria o seguinte, mais do que ícones, né, buscar ícones, eu às vezes acredito que esses mentores, essas pessoas estão muito mais próximas de nós do que a gente imagina.
Bacana, muito bom. É realmente importante, né? Não ficar também só se iludindo com pessoas que estão muito fora e às vezes tem gente que está do teu lado que está te orientando e você esquece, né? Porque não são tão famosas assim. Muito boa a sua colocação. Exatamente, exatamente. E um aspecto legal nisso, eu sempre falo para minha esposa em casa, né? Eu falo assim, poxa, o café é fundamental, né? Eu costumo tomar café no sábado à tarde, com várias pessoas mais velhas do que eu, né? Normalmente sou o mais novo nessas rodas, e acho que falta para as gerações mais novas essa conversa. Em todos os segmentos, em todos os setores, a gente vê que o que falta para as pessoas é conversa. É um tempo de você sentar, trocar ideia realmente, tomar um café no sábado de tarde, numa sexta final de dia, com pessoas mais experientes e ouvir o que você tem para receber e aí trazer o que você está estudando, trazer o que você pode agregar para eles. É uma troca fundamental, uma troca que eu diria fantástica. Uhum. Muito bom mesmo. Até pegando um pouco desse gancho, que características ou que comportamentos, virtudes que você acha que são essenciais para os profissionais, para as pessoas hoje em dia? Olha, é muito difícil falar sobre isso num momento em que a gente vive essa sociedade aí que eu chamo de nowismo, né? Que é tudo para agora, né? A gente vê realmente valores tradicionais sendo completamente deturpados. Então, eu apesar de ser novo, bastante novo, eu realmente vejo os valores tradicionais aí como lealdade, sinceridade, respeito, como coisas fundamentais para os negócios. Eu acredito que todo mundo tem um espaço para todos nesse segmento, em empresas e tudo. E é desnecessário, muitas vezes, a gente ouvir histórias de trapaça, de conluios, coisas ruins, né, desnecessárias. Então, eu realmente ainda creio que os valores tradicionais aí são importantes nos ambientes atuais. Entendi. Muito bom, fantástico. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista aqui. Gostaria de agradecer a você, Daniel, por esses grandes insights, essas dicas, essa visão macro, né, de economia, de investimentos e de empresas. Muito obrigado de verdade. Imagina, é sempre um prazer poder aí contribuir com a formação de muitas pessoas aí. Estamos sempre à disposição, tá, Leonardo? Tá joia. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não viu as outras entrevistas do nosso canal, assista aqui e compartilhe, curta, ative as notificações. Um forte abraço e até a semana que vem na próxima entrevista. Valeu!